No primeiro tópico temos a abordagem tradicional, que traz consigo conhecimentos relacionados à teoria da educação tradicional, e a abordagem crítica, ou crítica progressista, ou simplesmente progressista, que traz consigo conhecimentos relacionados à teoria da educação crítica progressista. Sobre a abordagem tradicional, levamos em consideração a forma com que o professor atua em sala de aula para com seus alunos. Nesta abordagem, levando em consideração os conceitos da teoria da educação tradicional, de uma forma mais exemplificada, a abordagem tradicional refere-se a, por exemplo, suponhamos que exista uma esteira industrial e que os alunos sentados em suas carteiras estão dispostos nesta esteira. À medida que os alunos vão passando pelo professor, o professor traz consigo uma ferramenta, digamos que uma chave de rosca. E à medida que cada aluno vai passando à sua frente, este aluno está com a mente aberta, com a cabeça aberta. O professor insere sua ferramenta na mente do aluno, acocha ou afrouxa alguns parafusos e após esse processo ele simplesmente fecha a cabeça do aluno para que este aluno que já sofreu esta manutenção passe adiante para que um outro professor possa realizar a sua manutenção, vindo assim o outro aluno para que o primeiro professor, possa fazer outros ajustes, entre aspas. De maneira geral, a abordagem tradicional leva em consideração a atuação única do professor como protagonista do processo de ensino, onde os alunos não têm tanta atuação de protagonismo e, na grande maioria das vezes, simplesmente ficam sentados em suas carteiras, ouvem o que o professor tem a dizer, e se por acaso vier a apresentar alguma dúvida, o professor simplesmente repete o que já foi dito. Na grande maioria das vezes, não havendo uma melhor elucidação sobre o que já foi repassado, simplesmente havendo, como disse, a repetição constante. Já na abordagem crítica progressista, o professor, de maneira mais exemplificada, novamente, o professor traz consigo, suponhamos, a temática de como o papel é feito. E os diversos processos envolvidos nesta produção do papel. Os alunos, diante desta temática, vão trazer consigo conhecimentos prévios referentes a como foram feitas as possíveis medidas para que uma folha de papel pudesse ser fabricada, como essa possível folha de papel poderia vir a ser usada como para fazer uma carta, para escrever uma carta ou um origami. E, de maneira geral e bem abrangente, a abordagem crítica traz consigo a realidade de que não mais somente o professor atuará como protagonista do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, mas sim os alunos também atuarão como protagonistas, o professor atuando mais como um mediador de conhecimento. Assim sendo, os alunos poderão trazer novos conhecimentos para seus colegas, para a realidade de seus colegas, e o professor também trará novos conhecimentos, novas temáticas a serem abordadas, e tanto haverá um incremento no conhecimento dos alunos por parte do professor, como do professor por parte dos alunos. Ou seja, haverá uma construção de conhecimentos mútua o tempo todo. Quando nós falamos de ensinar a anatomia de uma maneira facilitada, nós podemos incluí-la em atividades que já vão ser executadas durante a aula, como por exemplo, em um tipo de aula de artes marciais, onde nós podemos ensinar tanto sobre as articulações como os ossos. Peguemos o exemplo, por exemplo, de uma aula de jiu-jitsu. Nesta aula podemos mostrar as chaves de braço, chave de pé,
todas envolvendo as articulações, mostrando que a articulação é uma parte mais frágil do corpo e é uma parte que ela tem uma parte que possui dobradiças. Junto com isso, podemos também identificar o formato daquela articulação que permite aquele movimento para aplicarmos a chave de braço. Com os ossos, nós podemos mostrar quais entram em contato em uma aula de karatê, por exemplo, em que um aluno ataca e o outro defende bloqueando, mostrando quais ossos entram em contato, ou mesmo entre um chute e o contato com o seu alvo, quais são os ossos que entram naquele contato, naquele momento, e por que é importante utilizar determinada parte do osso que tem um formato mais afinado, podendo até incluir questões de pressão relacionadas à física, a força que se mantém e a área que é menor, pegando o exemplo da cana do braço ou da parte mais fina da canela, explicando para os alunos que a pressão é maior e, portanto, o impacto pode ser maior nesse caso. Caso queiramos fazer a explicação de como os músculos interagem com as nossas ações, podemos pegar uma aula onde tem um circuito de exercícios simples. Colocamos os alunos para fazer alguns exercícios, sejam eles agachamento, polichinelo, flexões de braço, sejam o que for. E escolhemos visando que os alunos forcem músculos específicos. Ao sentirem esses músculos sendo forçados, podemos perguntá-los aonde eles sentem que a força deles foi mais aplicada. E a partir desse momento, para que fique marcado para o aluno, nós identificamos qual é o músculo, a função dele naquele movimento, ou seja, pegamos o título de exemplo que um aluno disse que fez a flexão de braços e está sentindo mais na área do bíceps. Identificamos que aquele músculo é o bíceps, a localização dele, podendo dizer até mesmo onde ele se origina e onde ele se insere, e a função que ele tem de fazer a flexão, juntamente com o tríceps, que podemos identificar como sendo da função de extensão. Junto com essa aula que junta teoria e prática, para que os alunos compreendam, isso pode ajudar a fixar na cabeça deles com mais clareza. Caso queiramos pegar um outro tipo de sistema da anatomia, podemos pegar o circulatório, em que nós colocamos os alunos numa aula de atletismo, por exemplo, para que eles inicialmente corram ou façam algum movimento que eleve os batimentos cardíacos deles, para que após isso eles aprendam os pontos de aferição da frequência cardíaca e percebam como os batimentos deles mudam. Percebam como a circulação deles muda ao aumentarem a, a velocidade do exercício, ao forçarem mais o corpo deles, ao necessitarem mais de ar, mais de oxigênio e perceberem que a circulação está interligada, como o corpo deles interage com o ambiente. Caso queiramos ensinar assuntos relacionados à cinesiologia, nós podemos fazer isso através de uma aula de dança, por exemplo, em que os alunos vão identificar quais são os movimentos que ocorrem naquele determinado passo. Eles irão identificar os movimentos que ocorrem separadamente, inicialmente, por exemplo, para que não se confundam. Então, se pode ensinar alguns movimentos básicos, o nome de alguns movimentos básicos para eles e que eles identifiquem naqueles passos aos poucos, para que eles possam ir associando aos poucos como aquilo ali funciona durante a dança. A ideia, para que eles se interessem mais, pode ser colocar uma dança da moda que eles prefiram. Ou seja, é algo que eles já conhecem, é algo que eles já estão acostumados a fazer normalmente, ou que eles se interessam mais. Então aquilo tende a ficar mais na cabeça deles. Não forçando uma dança qualquer, mas uma dança que realmente mexa com a cultura deles, com o cotidiano deles. Então fica mais fixado aqueles movimentos e como eles participam na construção dos passos, na construção coreográfica. Para pegar outra coisa também na parte da cinesiologia que faça parte do cotidiano deles,
poderiam ser movimentos que eles fazem no dia a dia, ou que tendem a fazer com o passar dos anos, repetidamente muitas vezes, e que podem até mesmo causar problemas caso eles não façam de uma maneira mais otimizada. Por exemplo, tarefas comuns do dia a dia, como agachar para pegar algum peso. As pessoas vão fazer isso durante a vida e elas precisam ter uma ideia de como a coluna delas funciona, por exemplo, para elevar um peso e colocar uma carga menor de pressão em um ângulo onde traga uma melhor eficiência e tenha um menor risco de lesão. Então, uma forma mais correta de agachar para os alunos, explicando para eles as lógicas cinesiológicas por trás, com um movimento que eles vão repetir bastante durante a vida. Uma outra coisa que tem se visto cada vez mais constante são pessoas utilizando celulares, e celulares por horas e horas, principalmente os alunos. Então, se pode explicar, por exemplo, como a pressão na parte da cervical é colocada, e uma melhor maneira de se usar o celular, colocando postura na parte da coluna cervical, para que eles não tendam a causar uma lesão ou um problema pela pressão constante de repetição por muito tempo utilizando o celular nessa posição. Bom, agora nós vamos tratar dos métodos facilitadores de ensino das disciplinas biológicas, que são elas física, biologia e química. No caso, nós resolvemos selecionar a química e relacioná-la com a educação física, o que produz a fisiologia. Então, dá uma aula de educação física que envolve a fisiologia. Bom, quando a gente olha para o conceito de fisiologia, a gente vai ter que ela tenta explicar as características e os mecanismos específicos do corpo que fazem dele um ser vivo. E essa condição de ser vivo, bem como essas características e mecanismos, tem uma estrita relação com a ideia de homeostase, que é a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Só que aí, o que é meio interno? Se tem um meio interno, há um meio externo, mas tudo isso está dentro do corpo. Então, como tornar todas essas realidades, né, que são realmente complexas, próximas dos alunos? Obviamente que uma aula de cuspe-giz não vai dar certo, vai ficar um negócio maçante, os alunos não vão entender. Então, como tornar isso visível aos alunos? Né? Como tornar visível o que está invisível por meio do uso do próprio corpo, de jogos, de brincadeiras e exercícios, já que se trata de educação física. Bom, isso vai depender. Vai depender de quê? Vai depender da turma, vai depender do nível dos alunos, vai depender da criatividade do professor e do conhecimento do professor na área, vai depender da estrutura escolar, ou seja, vai depender de várias situações, de vários pontos que nós não temos acesso aqui agora. Então, a gente tentou, mesmo assim, criar uma situação ilustrativa para mostrar que, se nos esforçarmos, nós podemos conseguir alguma coisa, né? Então, aqui vai dizer o seguinte, ó. Para Freire, o papel do professor é criar para o aluno condições de desequilíbrio, apresentando para ele o novo, o inusitado e desconhecido. Então, o professor de educação física, partindo desse pressuposto, decide adentrar os alunos na ciência e fisiologia e escolheu começar pela homeostase. Então, ele cria uma condição de desequilíbrio. Ele pede que os alunos, né, realizem uma atividade aeróbica, por exemplo, correr na quadra durante 5 minutos. E aí, após essa corrida, o professor vai lá e começa uma série de questionamentos. Queridos alunos, como estava o corpo de vocês antes da corrida? E como ele está agora? O que foi que mudou? E aí o professor vai escutar, obviamente, seus alunos, né? E é muito provável que as respostas sejam: professor, meu coração está batendo mais rápido. E aí o professor vai lá e corrige: exatamente, a frequência cardíaca aumentou, né? O outro vai lá e diz: eu tô mais quente, né? Eu tô me sentindo quente. E aí o professor vai lá: muito bem, a sua temperatura corporal elevou-se. E aí o outro vai lá dizer: professor, eu tô suando. E o outro vai dizer: professor, eu tô ofegante, né? E aí o professor vai: muito bem, queridos alunos, vocês perceberam exatamente
o que eu gostaria que vocês percebessem. O que foi que aconteceu? Por que isso aconteceu? Qual é a explicação para isso? Vejam, essas situações que vocês perceberam é o resultado de um desequilíbrio dentro do corpo de vocês. Mas, queridos alunos, não é coerente que se há um desequilíbrio, há uma condição de equilíbrio? Muito bem, queridos alunos, na fisiologia, essa condição de equilíbrio ela é chamada de homeostase. E essa homeostase, ela, de certa forma, a todo momento está sendo interrompida por meio de uma caminhada, por meio de uma corrida, né, por meio de um salto, o que faz com que o coração bata mais rápido, que vocês fiquem ofegantes, mas que ao mesmo tempo soem. E esse suor aparecendo em vocês é justamente o que? A tentativa do corpo de vocês de voltar a essa homeostase, porque se vocês soam, vocês começam então a esfriar a temperatura corporal de vocês. Ou seja, a ideia aqui que a gente está tentando trazer é o professor fazer isso de uma forma dinâmica, né? Partindo dessa condição de desequilíbrio, para trazer os alunos para essa realidade da fisiologia, né? E aí, a partir de então, o professor ele vai poder explicar, por exemplo, que para essa condição de equilíbrio, o coração ele é recrutado, os pulmões são recrutados, né? O cérebro é recrutado, então os sistemas do corpo são recrutados e a partir de então o professor ele já pode começar, né, a caminhar para levar os alunos para mais dentro da fisiologia, né? Bom, então, gente, o que nós tínhamos objetivos aqui de apresentar era uma ideia de uma aula de educação física que objetivasse introduzir os alunos na fisiologia humana por meio de uma simples atividade aeróbica que misturasse, portanto, a prática e a teoria, onde os alunos e os professores estavam ali juntos construindo aquela ideia e aquele conhecimento, levando-os ao entendimento da homeostase, buscando que eles percebessem que a fisiologia está muito próxima deles, né? A fisiologia está ali no suor, a fisiologia está ali no coração batendo mais rápido, a fisiologia está ali no pulmão, né? Tendo a necessidade de recrutar mais ar em uma menor quantidade de tempo, e por aí vai, né? Como eu disse aqui anteriormente, tudo isso vai depender de uma série de fatores, né? Que o professor vai ter que encarar e são situações inéditas, né? Estarmos prontos e atentos para isso, acho que esse é o grande ponto. Agora sobre o tópico de métodos facilitadores de ensino do desenvolvimento motor. Neste tópico, trazemos conosco a ideia de que trazer para a realidade dos alunos a vivência de experiências envolvendo desenvolvimento motor, numa realidade mais lúdica, aproximaria os alunos do entendimento mais palpável de conceitos mais complexos. Ou seja, é fato que muitos conhecimentos previamente expostos por professores podem vir em uma linguagem muito rebruscada, uma linguagem de difícil interpretação por parte dos alunos, seja de qual for a temática, mas neste caso do desenvolvimento motor. Por exemplo, se um professor traz consigo conhecimentos a serem repassados para os alunos referentes aos sistemas sensoriais, como por exemplo ao tato, pode ser difícil de ensinar assim, a princípio aos alunos, como que o tato se desenvolve desde a fase infantil até a fase adulta. E acredito que trazendo para uma realidade como essa uma abordagem mais lúdica, o aluno pode vir a compreender com maior facilidade os conceitos mais complexos previamente expostos. Por exemplo, suponhamos que o professor vá dar uma aula sobre desenvolvimento humano, né, desenvolvimento motor, e ele vai abordar os sistemas sensoriais.
e ele vai principalmente abordar o desenvolvimento do sistema sensorial do tato. Diferente de uma realidade em que o professor simplesmente traria os conhecimentos mais crus, né, para os alunos, ele poderia, por exemplo, formular uma atividade em que, vendando os olhos dos alunos, ele traria uma bandeja cheia de objetos. E durante algumas explicações breves e até dinâmicas do professor, os alunos seriam capazes de sentir o que estaria disposto ali naquela bandeja que passaria de mão em mão. Então, ao mesmo tempo que eles sentiriam, eles entenderiam o que estavam sentindo e o porquê de estarem sentindo daquela determinada forma. No caso, os objetos poderiam ser brinquedos, poderiam ser objetos divertidos, poderiam ser alguns alimentos, poderiam ser lápis, objetos do cotidiano escolar, livros, origamis. E isso traria um maior entendimento, mais, digamos, de fácil acesso para os alunos, para que eles pudessem entender esses conceitos mais complexos de uma forma mais lúdica, de uma forma, quem sabe, mais divertida, mais palpável, sensitiva. E aqui vale ressaltar que é importante levar em consideração a forma com que o ambiente em que os alunos estão inseridos e a forma com que o professor fala com os alunos deve ser muito bem levado em consideração. Porque se o aluno se vê em um ambiente que chama a atenção dele, em que ele se sente interessado por aquilo, ele vai poder desenvolver melhores vivências dentro daquele ambiente. Por exemplo, se no fundo da sala tiverem frases de personagens de desenhos, de animes, de histórias em quadrinhos que os alunos conheçam. Se nas paredes estiverem pintados alguns personagens de histórias que os alunos conheçam e se sintam interessados. Se na didática do professor, na forma com que ele se comunica com os alunos, ele consegue trazer estes conceitos, estas ideias de, quem sabe, personagens fantásticos, de acontecimentos fantásticos em histórias que os alunos se sentem à vontade, se sentem interessados em ouvir, eles podem atrelar um conhecimento ao outro. Ou seja, eles atrelam um conhecimento que a eles já é agradável a um conhecimento que pode vir a ser agradável a eles, que no caso seria o conhecimento a ser ensinado pelo professor, facilitando assim o seu processo de ensino-aprendizagem. Agora, último tópico, como conseguir ganhar os alunos com sua forma de ensino. Neste tópico, trouxemos algumas ferramentas, sejam elas palpáveis ou não, que poderiam vir a auxiliar o professor, ou os professores e professoras, em seus processos de ensino-aprendizagem com seus alunos. É fato que muitos professores, às vezes, encontram muita dificuldade para poder lidar com os alunos, para poder lidar com esse processo de aprendizagem dos alunos, pois métodos mais arcaicos, digamos, de ensino, não chamam muito a atenção do aluno para uma determinada temática. E usar de algumas ferramentas pode vir a facilitar esse processo. Trouxemos algumas. Por exemplo, o Role Playing Game, mais conhecido e mundialmente conhecido como RPG. O RPG ele é um jogo, digamos que ele é um jogo, que traz à tona a realidade de uma história fantástica, em que os alunos poderão vivenciar esta história através da criação de personagens inspirados neles ou em seus gostos e personalidades, e que eles poderão atuar nesta história ativamente, através do uso da criatividade, do raciocínio lógico, da imaginação e de conhecimentos e conceitos previamente passados em aulas anteriores de uma determinada disciplina, seja ela qual for. Por exemplo, digamos que um professor de História do Brasil queira ensinar aos seus alunos um pouco mais sobre o período do Império no Brasil, na história do Brasil. Então ele vai bolar uma história, ele vai escrever um contexto histórico e apresentar este contexto aos alunos,
completamente inspirado no período do Império Brasileiro. Então os alunos criarão personagens e se inserirão na história, podendo atuar e, quem sabe, até, por exemplo, ditar o caminho do que viria a ser, provavelmente, na história, a proclamação da República, ao fim do período do Império Brasileiro, por exemplo. Outra ferramenta seria a dinamicidade e uso da criatividade dos alunos e professor em meio às vivências de ensino e aprendizagem. Isto pode ser encaixado na realidade do RPG, por exemplo, mas não só isso. Digamos que em uma aula sobre esportes olímpicos, o professor de educação física propõe aos alunos que eles criem avatares e que esses avatares tenham características deles, do próprio aluno que o cunha, né, o forma, cria o próprio avatar, mas também que ele coloque neste avatar, quem sabe, superpoderes relacionados à modalidade olímpica que o aluno mais se interessou, assim facilitando o seu processo de entendimento quanto a uma determinada modalidade olímpica. Competições de grupos. É fato que muitos de nós nos sentimos muito mais chamados a uma prática, seja ela qual for, teórica ou prática em si, de algum determinado conhecimento, quando tem uma pitadinha de competição nisso. E quando esta competição é saudável, este desenvolvimento do conhecimento se torna muito mais agradável aos olhos e aos sentidos dos alunos. Por exemplo, digamos que um professor de educação física queira propor uma competição entre os alunos de sua sala, de sua classe, em um circuito de atividades lúdicas pela quadra. Um circuito de amarelinha, um circuito composto por amarelinha, cabo de guerra, e sendo a turma dividida em duas equipes, por exemplo. Turma dividida em duas equipes previamente dentro de sala de aula vão competir neste circuito com amarelinha, cabo de guerra, chute ao gol, arremesso à cesta, arremesso ao gol, acertar uma bola em um alvo, corrida em zigue-zague, corrida de 10 metros, 20 metros. Isso pode trazer à tona uma vontade a mais dos alunos em praticar aquela determinada em participar da prática daquela determinada aula, por exemplo. E por fim aí entra a aprendizagem cooperativa, que se encaixa em grande parte dos tópicos que eu previamente citei. A aprendizagem cooperativa nada mais é do que o trabalhar constante pelo desenvolvimento do ensino, do processo de ensino e aprendizado dos alunos, numa esfera em que todos se ajudam e que não mais só o professor é detentor do conhecimento e protagonista do ensino, mas sim os alunos discorrem sobre este processo dentro de realidades em que um determinado conteúdo possa vir a ser entendido em conjunto dentro de uma sala de aula. Ou seja, todos se tornam protagonistas de seus próprios processos de aprendizagem. Sem deixar, é claro, que outro possa vir a acrescentar em seu próprio processo. Mas havendo sempre essa constante troca de saberes, de conhecimentos e de ajuda, tendo em vista que a aprendizagem cooperativa leva em consideração o uso de, digamos, cargos dentro de uma atividade em que cada cargo tem sua enorme importância e que não são cargos fixos a um único aluno em diversas aulas, mas sim cargos que sofrem de um rodízio para que cada aluno possa atuar em um cargo diferente, como, por exemplo, guardião do tempo, redator, o que apresentará o que foi aprendido em um determinado contexto, o que se esforçará para que todas as funções continuem sendo muito bem aplicadas, como se fosse um líder da equipe, e por aí vai. Células de alunos conseguirão atuar em outras células constantemente para que o processo de aprendizagem se forme como um todo, em que todos são os próprios protagonistas de seus processos de ensino e aprendizagem, cada um podendo ajudar o outro durante este processo.
Reconhecendo o valor do diálogo com os alunos e buscando uma maneira mais correta de se expressar para com eles, nós podemos trazer alguns tópicos, alguns exemplos, algumas ações, às vezes parecendo muito pequenas, mas que podem fazer uma diferença considerável na hora de nós nos comunicarmos com eles. Então, primeiramente, uma linguagem simples, uma linguagem que simplifique coisas complexas, que pode trazer até mesmo uma associação. Eu pego um exemplo meu de uma vez que eu estava numa aula de judô e eu estava tendo dificuldade para entender como passar a guarda. Nós estávamos fazendo a parte da luta de chão do judô e eu estava tendo essa dificuldade de entender. Então, a pessoa que treinava comigo fez uma pequena associação que me fez compreender como é que era a ideia e eu repeti o movimento do meu cotidiano que eu já conhecia e consegui entender como fazer a técnica. O movimento era simplesmente de descer uma moto. Então eu repeti aquele movimento com as minhas pernas e aprendi a como fazer aquela passagem de guarda de uma maneira mais simples. Então, ao invés de ele me explicar movimentos complexos, formas mais complicadas de descrever aquilo, ele simplesmente usou algo que eu já sabia, algo que estava no meu cotidiano. Então, a gente vê aí que é importante a gente conhecer nossos alunos, é importante nós sabermos do cotidiano deles, ou mesmo de coisas que estão próximas. E aí vai realmente da criatividade da pessoa de perceber que aquilo ali consegue se encaixar. E é realmente uma questão de prática. Aos poucos vai ficando mais fácil você fazer associações, fazendo com coisas simples e que estão próximas de você, sempre tentando simplificar a linguagem de coisas complexas. Uma segunda coisa é mais uma mentalidade em si do que uma ação a se tomar. Ter em mente que cada aluno tem algo único a compartilhar e que você pode aprender com ele. Nesse momento que você coloca isso em mente como uma coisa importante ali que o aluno tem a dizer, o diálogo passa a ser uma coisa que vai buscar que ele traga os conhecimentos dele. E não somente você passar as suas ideias. Você entende que ele tem algo de importante a dizer, que cada aluno tem algo único. Então você valoriza, você escuta mais, você entende que eles não são folhas em branco, eles vêm com alguma cultura, eles vêm com alguma ideia e muitas vezes coisas que vão fazer total diferença na forma como você enxerga o seu ensino, na forma como você enxerga a aprendizagem. Teve um exemplo que me marcou muito na, logo nos primeiros semestres, quando uma professora da gente descreveu que quando ela dava aula no colégio, ela foi fazer um tipo de uma aula de dança e aí o aluno não parava de correr em volta da quadra, correndo, 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 de forma e se balançando e fazendo movimentos estranhos, totalmente agitado. Então ela chegou perto desse aluno e perguntou para ele o que ele estava fazendo. E esse aluno simplesmente respondeu: "Essa é minha dança, professora." Então era uma forma diferente que ele tinha de se expressar, mas era a maneira dele. E isso é algo valioso. Então, é uma mentalidade a se ter que pode trazer grandes proveitos. A depender também da estrutura física dos nossos alunos, pode ser que eles sejam muito pequenos, muito novos, e nós vamos, por exemplo, dar uma aula de esportes coletivos, digamos assim, seja essa aula basquete, futebol, vôlei, handebol, seja qual for a modalidade de esportes coletivos. E às vezes nós colocamos os nossos alunos para sentar em roda, por exemplo, e ficamos em pé no meio, colocando um nível diferente de altura e uma postura muito de autoridade, daquele que está por cima, daquele que coloca para os alunos que estão ali expectando. É quase como se fosse um palco em que nós estamos, apesar de que nós só estamos em pé. Então, se colocar, que é um pequeno detalhe, se colocar sentado, ajoelhado, de uma forma que busque igualitar a altura com a dos alunos, é meio que uma forma de dizer: eu estou junto com vocês, eu estou no mesmo nível, podem confiar em mim, nós estamos aqui para dialogar. E não uma situação apenas hierarquizada de eu passo conhecimento e vocês recebem. É mais uma coisa inconsciente isso, mas que
pode fazer uma diferença. Um outro pequeno detalhe é sempre falar com os alunos mencionando o nome deles. O nome é um tesouro que nós temos. Muitas vezes, para várias pessoas, se o seu nome é pronunciado ou mesmo é trocado por alguém, isso pode ser uma coisa que fira o seu ego de certa forma. Muitos alunos têm isso e é uma forma de nós respeitarmos, de nós valorizarmos e até mesmo uma forma de chamar mais atenção para ele alguma coisa que estamos explicando. Então, ao você explicar para o aluno alguma coisa, ao você dialogar com ele, você colocar o nome, você não só valoriza ele, faz ele sentir que está mais participando daquilo, como você chama a atenção dele. O nosso nome é uma coisa chamativa e é muito importante para o aluno tratar ele sempre chamando pelo nome. Outra coisa também é que no diálogo com os alunos, existem alunos que são mais visuais, existem alunos que são mais auditivos e outros mais sinestésicos. Então, ao apresentarmos o conteúdo, é interessante que mesclemos o máximo que pudermos com imagens, áudio e alguma prática, algo físico, para que nós contemplemos esses alunos de uma forma mais eficiente, uma maneira mais holística. Ao mesmo tempo, nós podemos utilizar de coisas que valorizem a cultura e o interesse dos alunos no diálogo. A um exemplo anterior, nós tínhamos a questão da dança, que os alunos escolhiam uma dança da moda, e em cima disso nós poderíamos ensinar cinesiologia, colocando isso como algo mais importante na cabeça deles, pois está associado a algo que já é importante para eles, aquela dança que eles gostam. Um outro detalhe é nós evitarmos de utilizar o mais e tentarmos utilizarmos mais o e. Como assim? Quando nós formos parabenizá-los por uma atividade, mas a gente ainda quer que eles melhorem por algo, nós não colocamos o mais. Por exemplo, você correu 100 metros, mas você ainda precisa correr mais 300 para que você consiga dar a volta na pista. Ao invés disso, a gente pode colocar e você precisa correr mais 300 para dar a volta na pista. Qual a diferença aqui? É que o mais, muitas vezes, ele tem uma ideia de anulação dentro da que coloca muito uma ideia de anulação. Então você meio que diz que aquilo ali não foi o suficiente. Diferente do i, quando você coloca que aquilo ali foi o suficiente e que pode ficar melhor. É um pequeno detalhe, mas que pode mudar muito na cabeça do aluno. E em vez de dizer que ele não foi bom o suficiente, você está motivando ele a ficar melhor. É um detalhe de uma palavra que pode fazer a diferença. Junto a isso, evitar dar ordens e tentar dar sugestões. Por vezes a gente tenta corrigir os alunos durante o diálogo por alguma palavra que eles disseram errado, por algum movimento, alguma coisa que eles fizeram, e nós tendemos a querer colocar uma ordem e dizer, é desse jeito aqui, ao invés de tentarmos dizer, olha fulano, se você fizesse dessa maneira, você acha que não daria mais certo? O que que me diz? Você me diz assim, o que que você acha se você tentar dessa maneira aqui? Você acha que você se sente melhor? É uma sugestão que você dá. Em vez de você colocar na cabeça dele, é isso e pronto, você coloca ele para ser um instrumento participante, ele fazer a escolha de onde ele se sente melhor. Isso faz com que o aluno sinta que aquilo ali faz parte dele. Ele ajudou a construir naquela aula e não somente recebeu de você. A maneira de controlar conflitos. Evidentemente, nós podemos falar de conflitos ou brigas que acontecem entre alunos e alunas. E claro que nós precisamos intervir diretamente, né, na situação de conflito, mas nós também pressupomos outras formas de conflitos, principalmente em relação a alunos ou alunas que podem ser alvo de bullying ou de agressão física ou verbal, por de certo modo parecerem que atrapalham o desenvolvimento da turma, o andamento, que parecem, entre aspas, bobões ou mais frágeis, ou que apresentam alguma característica, né, que pode inconscientemente influenciar
colegas à agressão, né, ou ao bullying. Em uma situação como essa, a gente observando situações que podem tornar ou gerar conflitos, a gente busca corrigir o grupo e não o aluno em si diretamente. Se a gente percebe algum tipo de ação de agressão ou uma tentativa de agressão ou uma situação em que o aluno se torne fácil, né, de ser agredido, a gente tenta conduzir a situação para que o aluno não se torne o foco, né, de certo conflito, ou o aluno que busca o conflito, que busca gerar agressão, né, não chegue também ao fato em si. Então, a gente também não tenta expor diretamente nenhum dos alunos, a gente tenta levantar uma questão geral, tá, e fazer com que os alunos percebam que essa conduta não é correta, né, que consequências são possíveis, não por parte do professor, mas porque dentro de uma sala de aula a gente, como aluno, a gente acredita que aquilo não gere nenhum fruto negativo para si, nenhuma consequência negativa, mas a vida não é só sala de aula e às vezes nós sofremos consequências sérias. Claro que essa fala ela não tem a ver com ameaça, mas com uma percepção da realidade, né? Uma percepção da realidade, mas a gente percebe que praticamente isso pode gerar situações reais e sérias em que só a escola não resolve. Aí a gente já falou, né? Ensinar as maneiras adequadas de reagir ao conflito, não só por parte de quem é agredido, mas por parte de quem seria o agressor, o possível agressor, né? Perceber que dentro de uma sala de aula, né, os alunos eles precisam perceber que por mais que sejam diferentes, que eles tenham características diferentes, eles ainda são um coletivo e esse coletivo ele tem que se reforçar. Se nós estamos em uma aula de lutas, nós somos uma equipe. Se nós estamos numa aula de futsal, nós temos um time, né? Se nós estamos em uma sala de algum conteúdo, né, de alguma ciência específica, nós todos estamos ali uníssonos para aprender, ou deveríamos estar. Então, a gente tenta conduzir orientações no sentido de desenvolver um sentimento de coletividade, de fraternidade entre os alunos. Claro que isso não é tão fácil como está sendo explicado, não é tão simples assim, mas essa tentativa, essa condução a partir do diálogo com os alunos é extremamente necessária e conduz a uma possibilidade mais próxima, né, da nossa realidade. Em situações em que alguns alunos podem se tornar focos de alguma agressão, de algum conflito, a gente busca dar protagonismo e liderança, né? Por exemplo, muitas vezes um aluno ele pode sofrer algum bullying porque ele não joga bem, porque ele não é um bom goleiro, ou porque ele não sabe jogar, por exemplo, uma situação de um jogo de futsal, um basquete, um futebol ou alguma modalidade esportiva assim. E aí ele é rejeitado, alguns alunos tiram sarro dele. Então o que a gente busca fazer? Trazer esse aluno para próximo de nós, né? Fazendo ele ter certo destaque visual entre os alunos e conscientemente mostrando que aquele aluno ele tem o seu valor, ele é uma pessoa legal, ele é alguém que merece respeito, né? Então, por exemplo, você está numa aula de futsal, você vai formar um time e você diz, ó, fulano tal, tal e tal e tal,
vão liderar as equipes, vão formar os times. Aí a turma pode, não, professor, esse cara não joga, não sei o quê. Mas a ideia é justamente buscar dar protagonismo. Então, quando a turma percebe que aquelas crianças, ou aqueles jovens, ou aquelas meninas têm um poder de liderança, têm um protagonismo, elas acabam sendo influenciadas pelo poder, né, digamos que elas têm. E aí aos poucos isso vai se conduzindo para um ponto que já não precisa mais dessa necessidade, né, desse protagonismo, porque as crianças já terão, os alunos, as alunas, já terão o seu destaque pela convivência a partir dessa experiência, dessa proposta advinda do professor. Agora a gente fala sobre métodos de avaliação, né? Entre os diversos métodos de avaliação, nós temos um bom exemplo que é o Google Forms, né? O Google Forms ele é uma ferramenta útil na busca de um número exato, né, do conteúdo que foi assimilado dentro das disciplinas. Entretanto, a gente acredita que por dar um número exato e por, de certo modo, inicialmente não parecer proporcionar criatividade, a gente supõe que ele seria melhor utilizado em situações parciais, né? No meio do semestre, ou no meio de um bimestre, ou no meio de um trimestre, seja como for organizado as etapas dentro do ano letivo. Então, o Google Forms e aí outras ferramentas semelhantes também são possíveis de ser adequadas a isso. Outras formas de avaliação, né, a gente levantou aqui, são as apresentações artísticas, a música, a peça ou minifilmes, gravações, né, que também são úteis como meio avaliativo e criativo, principalmente nas etapas finais do ano letivo, pois proporcionam mais tempo para assimilação e produção. O que a gente quis dizer com isso? Que a gente passou o momento parcial, né, e aí os alunos eles já estão chegando no final do ano letivo, ou no final do semestre, ou no final do bimestre, com um conteúdo bem mais assimilado, né? E aí ideias legais podem surgir a partir daí, músicas, peças, né, teatro e tal. E aí a gente propõe, a partir do conteúdo, a produção de alguma apresentação nesse sentido, né? Uma sketch, né? Ensinando e inserindo o conteúdo, ou até uma paródia em que o aluno pega uma música específica existente, um funk, um samba, um rap, e coloca o conteúdo ali encaixado, mostrando que houve apreensão do conteúdo, houve não só apreensão, mas compreensão, e aí ao ponto de conseguir fazer uma síntese, porque em tese seria isso, seria uma síntese do que a criança aprendeu, que o aluno aprendeu, colocado dentro, né, de uma manifestação artística. Em seguida, né, nós falamos de maneiras de utilizar o ambiente escolar para aprendizagem, né? Como didaticamente a gente consegue olhar para a estrutura da escola, para a arquitetura da escola, né? A gente tem aqui nesse primeiro ponto, e poder aproveitar, né, essas características do ambiente, do prédio em si, né, da parte física da escola, e adaptar para as aulas que nós precisamos conduzir, que nós precisamos ministrar, levando em consideração a importância de conseguir trazer uma aula efetiva. Não é só uma adaptação qualquer, só para que a gente consiga cumprir uma aula de 50 minutos. A gente precisa olhar para aquilo e ressignificar aquilo
né, e contribuir com a ressignificação também para o aluno, né. Também a gente tem que fazer isso, a gente acredita que a gente também pode propor isso, até com os materiais didáticos, né. Como é que a gente pode ver uma bola de futsal, uma bola de handebol, uma bola de basquete e adaptar aquela bola para outra modalidade, né? Ou a gente olha, eu tenho uma bola de basquete, mas eu não tenho as cestas da quadra estão quebradas ou algo do tipo, porque às vezes infelizmente a estrutura das nossas escolas não está perfeita. Então, vou usar uma cadeira como cesta, não vou usar um cesto de lixo, mas que esteja limpo como cesto, né, ou cesta de basquete, ou mesmo uma sacola ou algo do tipo. Isso a gente consegue adaptar, evidentemente. Como é que a gente consegue olhar para o material, né, para o que é físico, né, essa estrutura, esse ambiente, né, da escola e fazer com que ele seja útil, né, dentro da nossa vivência. Se eu não tenho um papel, se eu não tenho uma caneta, eu pego um palito e escrevo no chão, faço um desenho. Se eu não tenho um apito, eu aprendo a assoviar e faço uma brincadeira com as crianças que sabem assoviar. Se eu quero fazer uma aula de alguma prática, por exemplo, como a ginástica ou parkour, como é que eu posso usar um banco, como é que eu posso usar parte da estrutura de arquibancada da escola ou algo do tipo. Então, a gente acredita que isso é possível e são maneiras didáticas de adaptar o ambiente na condução de uma aula efetiva e de qualidade.